Voltando, para a gente encaminhando para o fim, a gente já falou de duas coisas, então, recapitulando. O fio condutor é a história do Narciso, Insatisfação. incredulidade e insatisfação. Essa incredulidade que é a fonte da idolatria. Mais perto do microfone? Ah, tá, sorry. Segunda coisa que a gente falou, insatisfação, que é Narciso tentando tocar a imagem e receber alguma resposta que o satisfizesse, mas... E o interessante também, dentro disso... Você já vai contar o plot twist da coisa? É agora. É agora. Mas além desse plot twist que a gente descobriu, que a gente achou, a história de Narciso ele está sempre associada à história da Eco, que é uma ninfa, né? E a Eco, a maldição que ela recebeu é porque ela falava demais. E ela recebeu uma maldição lá que ela só poderia responder agora. Então ela só repetia o que era falado. Então, além de Narciso buscando alguma resposta ali no Deus que ele mesmo criou dentro daquela água, quando ele falava, volta, quando a imagem se dissipava, ele falava, não se afasta de mim. A Eco respondia exatamente o que ele falava. Sim. Geralmente, deixa eu te contar um negócio, quem está gastando a vida aos pés de um Deus que ele mesmo fez, vai ter outras pessoas que não vão te confrontar. Sim. Todo narciso tem sua Eco, né? Vão responder só as mesmas palavras que você está falando. Ah, não. Não. As suas feridas, ninguém vai jogar metilate. Vai ficar assim, não. Lambe elas que vai ficar melhor. De repente a gente tá podre. E o grande plot twist aqui é onde essa história termina, né? Porque a maioria de nós acha que Narciso morreu como? Afogado. Claro. Eu errei. A gente na reunião, né? Fazendo roteiro, eu falei assim, cara, mas Narciso não morre afogado? Tipo assim, ele vai beijar a própria imagem e morre afogado, certo? Não. Narciso, a história vai contar que ele morre de fome. E ele morre de sede. Ele esqueceu todo o resto. Ele esqueceu de tudo. Ele esqueceu de matar a própria... Porque no começo da história a gente viu que ele se aproximou da fonte porque ele estava com sede e ele estava cansado. Sim. Então, ele fica tanto tempo ali devotando a sua vida, a sua paixão, o seu amor, em tentar obter alguma resposta, em tentar obter alguma satisfação, que ele morre de fome. Sim. Ele morre do anseio que conduziu ele até ali. Exato. E, gente, o caminho que a gente traçou aqui nesse episódio de hoje, ele termina em morte. Sim. E não é a morte. A gente tava ouvindo uma música hoje que chama Perfector, do My Epic. Muito boa, gente. Muito boa. E a música uma das músicas de um documentário que se chama Sheep Among Wolves, que é Ovelhas entre Lobos. E esse documentário conta a respeito da igreja perseguida do Afeganistão. E, cara, é muito pesado. Tipo assim, tem duas partes, né? É do Irã? Do Irã. É do Irã. Sorry, eu sempre Uma falo das igrejas Afeganistão. que mais crescem no mundo. Sim. E, cara, dos testemunhos que são contados, a gente tem os maridos, um irmão contando que ele fica imaginando, ele tem um exercício de imaginar a esposa dele sendo abusada sexualmente, porque no islamismo radical, um dos tipos de tortura, no extremismo islâmico, né, um dos tipos de tortura é sexual. E ele fala que ele imagina para que, se isso acontecer um dia na frente dele, ele não nega Jesus. Um irmão contando que do abuso que ela sofreu nesse sentido, e ela conta que, eu vou parafrasear o que ela diz, é muito forte. Ela diz: o Senhor tem recebido as minhas palavras como adoração, o Senhor tem recebido as minhas mãos levantadas como adoração, e agora eu te entrego o meu corpo. Irmãos agora mesmo estão dando as suas vidas. Sim. Não é dessa morte que a gente está falando. Existe um tipo de morte. Essa música, uma época, ela canta: Blessed on the side of the Lord is the death of his faithful ones. Que é abençoada aos olhos do Senhor é a morte dos seus fiéis. Sim. Agora mesmo, gente, tem uma reunião que acontece embaixo do trono de Deus. Quando o quinto selo for aberto, ela vai ser revelada. Se chama
a comunhão do quinto selo. São mártires. Mártires que adoram ao Senhor na beleza da sua santidade. Essa morte que a gente está falando é uma vida desperdiçada que termina não só na morte do corpo, mas na segunda morte, numa eternidade. Sim. No inferno. Qual morte a gente vai querer, né? E o Deus feito à nossa imagem, ele é tão a nossa imagem que até a gente faz um inferno à nossa imagem, né? Sim. Que é o inferno do aniquilacionismo. Ah, eu vou passar lá tantos anos e de repente eu vou ser aniquilado, vou deixar de existir. Não, a Bíblia é clara em dizer juízo eterno. É essa morte. Sim. E é eternamente vivo, né? E uma coisa acho que é muito importante aqui num contexto onde a maioria que está nos assistindo está no contexto de igreja e talvez esteja sendo denunciado em um tanto de sentido que eles veem, como nós somos, né? Sim. Na nossa vida. Acho que todos nós precisamos nos atentar, né? Sim. Sejam pastores, seja discipuladores, todos nós precisamos lidar com a realidade como ela é, né? E eu fico pensando no que você falou, né, Ale, sobre Narciso. Ele foi com fome e no meio da sua fome ele achou uma distração e ele se esqueceu da sua fome. Muitos de nós, sendo um pouquinho mais prático aqui no nosso contexto, né, às vezes a gente está até com fome e a gente está Desejo genuíno. A gente está com desejo genuíno, mas nos distraímos e esquecemos porque procuramos. Então, muitos de nós, às vezes, entramos numa igreja com fome e no meio de uma rotina eclesiástica nos distraímos e esquecemos porque entramos. A gente se esquece porque a gente chorou no primeiro culto. Meu Deus. A gente se esquece porque a gente foi lá na frente, né? Algumas igrejas fazem, né? O chamamento ao altar vem, né, no apelo. A gente se esquece porque a gente foi lá chorando. Talvez na nossa adolescência, talvez, não sei lá, né? A gente se esquece da nossa fome porque a gente se distrai. E a gente começa a achar ecos, né? Como Narciso achou a eco, né? Foi o que eu falei. Todo Narciso tem a sua eco. Sim. Então começa a achar ecos que vão, ao invés de te confrontar, vão se afirmar. Foi o que você falou, né? Então eu entro com uma fome genuína e eu me distraio na minha miragem, na minha miopia, né? E eu começo a achar ecos que me afirmam. E esse Narciso que você falou, ele vai definhando, a sua beleza vai se esvaindo. Uhum. E ele não percebe. Ele não percebe que ele está perdendo a sua beleza. E muitos de nós, no nosso contexto de morte, porque às vezes a gente fica nesse vai e vem como Narciso, né? Sim. Tem a conferência da igreja, fica crente. Aí passa 2 semanas, transa com a namorada. Aí tem outra conferência, São fica lapsos, crente né? de novo. Lapsos de... Ele fica muito crente. Aí Tá dá até dízimo retroativo. Né? Porque gente, existe essas coisas. Por quê? Porque fica muito crente, fica pouco crente. Muito crente, pouco... É como Narciso indo até a sua miragem. Né? É como uma pessoa viciada em pornografia. Ela tá tão fissurada na pornografia, quando ela tem o seu êxtase, ela vê que, meu Deus, é nada. Né? É nada. Eu acho que o Deus desse século, quando toca muitos homens e mulheres com a pornografia, é muito como Narciso, né? Porque parece que é algo substancioso e é nada. Uhum. É nada, é nuvem, é nada. E aí eu fico pensando muito, né, trazendo essa morte, porque às vezes a gente fica assim, não, Davi, eu não morri afogado, não sou como Narciso, eu não morri afogado. Mas, meus irmãos, como ele falou, ele também não morre afogado. Ele gasta a sua vida achando que está ainda na sua beleza, mas a beleza vai esvaindo e ele nem vê. E quando nós vemos, nós gastamos a nossa vida achando que estamos legais, achamos que estamos adorando Deus eterno, mas estamos adorando Deus desse século, a nossa beleza vai se esvaindo, esquecemos da nossa fome. Por que chegamos ali? Sim. Né? Esquecemos da nossa fome, esquecemos do porquê estávamos procurando algo, né? Porque nós somos seres desejantes, né? Como você citou, Smith, Agostinho vai falar isso, nós somos seres desejantes, mas nós esquecemos porque desejamos. Ou melhor, por quem desejamos. Sim. Né? Então, a nossa beleza vai definhando e as pessoas... Nossa, mas você já chorou mais nos pés de Jesus. É o que Paulo fala em Romanos 1, né? O nosso coração, ele obscurece na insensatez. Uhum. Então,
aquele fulgor, né? Aquela chama, aquela paixão, ela vai se apagando, se esvaindo, o nosso coração se torna obscuro, né? E de repente nós estamos envoltos na insensatez dessa era, Sim. na insensatez desse século. E aí, talvez, quando a gente se depara com isso, pode ser tarde demais. Sim. E muitas vezes a gente nem consegue se deparar com isso, né? Então, cara, é exatamente isso. A gente precisa olhar para a nossa situação, promover um autoexame e ver qual é a nossa real condição. Como nós estamos. Qual é o real estado do nosso interior? Qual é o real estado da nossa espiritualidade? Será que somos aqueles evangélicos não praticantes? Será que somos aqueles que professam com a boca uma fé, mas que possuem o interior completamente corrompido? Sim. E, gente, é esse apelo que a gente quer fazer pra você. Essa é a pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, não é um apelo mesmo. Não desperdice a sua vida. Sim. Às vezes a gente olha para um suicídio e fala, desperdiçou a vida, tinha tanto pela frente. Mas, quando essa live terminar, esse primeiro dia terminar, olha para dentro de você mesmo com a ajuda de Deus, pede a ajuda de Deus e vê se você não está desperdiçando a sua vida. Citando de novo John Piper, uma das pregações mais famosas, das pregações mais bonitas dele, que se chama Não Desperdice Sua Vida. Atrás do que você tem corrido? Aonde a sua vida, se a sua vida é um líquido, onde ela tem sido derramada? Se a sua vida é um incenso que queima e a gente não tem como voltar atrás, não tem como chorar o leite derramado, não tem como fazer o incenso voltar, para onde ela está subindo? Como ela está subindo? Que cheiro ela está? Sim. Com que cheiro ela está chegando diante de Deus? Sim. Sim. E amanhã a gente vai partir desse ponto. Como não desperdiçar a minha vida? Sim. Como não viver uma vida morna, digna do vômito do Senhor? A gente não quer isso. Sim. A gente não quer isso para nós, a gente não quer isso para ninguém. E existe uma via de saída desse lugar. Sim. Gente, deixa Deus te pegar pelos cabelos, como ele pegou Ezequiel. Mas deixar pegar o Narciso, arrancar ele dessa fonte. E lembrar, existe comida, você precisa comer comida de verdade, você precisa beber água de verdade. Você precisa ter acesso a uma fonte de verdade, onde você vai receber plena satisfação e não satisfação momentânea, satisfação para sempre. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Amém.